Nosso Deus e Pai, de infinita bondade e misericórdia, nesta hora aqui, Senhor, reunidos, estamos prontos para ouvir a Tua voz por meio da proclamação do Teu Evangelho. Assim, Senhor, humildemente nós Te pedimos aquilo que não temos poder para fazer, não temos capacidade para entender as verdades espirituais da Tua Palavra, ó Senhor nosso, se Tu mesmo não abrires os nossos olhos, desvendando-nos as maravilhas da Tua Palavra. Faz-nos, ó Senhor Deus, enxergar aquele que é o centro das Escrituras, a verdade central da Tua Palavra, que é Jesus Cristo, o Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Vem, Senhor, e visita a Tua igreja, abençoando-a, dando-lhe instrução, esclarecendo o entendimento, fortalecendo a sua fé, edificando-a na rocha eterna que é Jesus Cristo. Vem, Senhor, e visita as famílias do Teu povo, as famílias que estão em viagem, que o Senhor os traga em segurança, que o Senhor conduza os Teus servos debaixo da Tua poderosa mão. Aqueles, ó Senhor Deus, que não podem mais vir pelas enfermidades, pela velhice que já é avançada e pesa sobre os seus corpos, que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor conceda plena recuperação e cura para os enfermos, que o Senhor assista aos que estão cansados e angustiados, libertando-os, ó Senhor Deus, de suas depressões. Que o Senhor sustente e fortaleça a fé dos Teus servos que ainda jovens lutam neste mundo por viver o Teu Evangelho de maneira simples e glorificar-te em todas as coisas. Vem, Senhor Deus, e abençoa as famílias, sustentando aos casais, abençoando aos pais e aos filhos, concedendo aos solteiros um cônjuge, dando-lhes a bênção do casamento, as mães que oram, que o Senhor abençoe, concedendo-lhes filhos, sustentando aquelas que estão grávidas e consolando aquelas que perderam seus bebês. Senhor, tem misericórdia do Teu povo e abençoa o Teu povo da aliança. Foi comprado pelo precioso sangue do Cordeiro. Por último, Senhor, rogamos pelo avanço do Teu santo Evangelho no mundo. Pedimos que tragas verdadeiro despertamento espiritual em cada uma das congregações representadas em nosso país, pois só assim, Senhor, veremos verdadeira mudança em nossa nação. Espalha, ó Senhor, a luz do Teu santo Evangelho, nós Te suplicamos, sobre o nosso país. Levanta jovens pregadores, destemidos, ousados, que não temem aos homens, mas preguem a verdade, mas que pregam a verdade, a fim de que Cristo Jesus seja anunciado, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós rogamos isto, Senhor, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos continuar estudando o Evangelho de João. Estamos em uma jornada pelo capítulo de número 4. Maravilhoso encontro de Jesus com a mulher samaritana. Versículos de 7 a 10. Hoje nós apresentamos o último sermão sobre esta parte do capítulo 4 do Evangelho de João. Uma lembrança preciosa para nós quando nós estudamos esta história e todas aquelas que relatam encontros de Jesus com pecadores, é que Jesus sempre toma a iniciativa de ir até eles. Você pode pensar, mas pastor, no capítulo 3, Nicodemos foi até Jesus, mas na verdade o propósito de Cristo era ter esse encontro com Nicodemos, de modo que Nicodemos fica admirado quando Jesus o confronta e o desafia a nascer de novo, revelando a ele a impossibilidade do homem de encontrar por si mesmo a salvação. Ou seja, ele pensou que tinha ido até Jesus, mas na verdade Jesus é quem já estava esperando. Assim aconteceu também com a mulher samaritana, nós temos aprendido isso. Aquela mulher segue para o poço ao meio-dia, acreditando que não iria encontrar ninguém, e ela encontra um judeu, ali sentado junto ao poço, que lhe pede água. Ela responde semelhantemente a Nicodemos com uma questão, com um questionamento: como assim? O Senhor, sendo judeu, me pede água, quando na verdade ela não conseguia enxergar aquilo que só Jesus lhe poderia revelar. E ele vai dizer: se você soubesse quem está pedindo água para você, você iria pedir a ele
me dá água, e ele te daria uma água da vida, e você jamais teria sede. Nós vamos continuar hoje, e eu vou ler novamente os versículos 7 a 10, e vamos então trabalhar o último sermão, que vai abordar estes versículos. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O que nós temos trabalhado, irmãos, tem sido objeto da nossa reflexão aos domingos pela manhã sobre esta passagem aqui, é que o Evangelho encontra os homens sempre em uma mesma plataforma. Eu diria que o Evangelho sempre encontra os homens em uma plataforma comum. Veja, no capítulo 3, vimos que Nicodemos tinha caráter moral, posição social e reputação religiosa. No capítulo 4, nós encontramos a mulher da cidade de Sicar, a mulher samaritana, ela não tinha nada disso. Nicodemos estava no topo da escala social da época. A mulher samaritana estava lá no fundo do poço, nós poderíamos usar essa imagem. Dificilmente você poderia encontrar alguém em uma posição ou status social e religioso mais elevado do que Nicodemos. Ele era conhecido como um mestre em Israel. E dificilmente também você encontraria alguém numa situação mais deprimente, humilhante do que uma mulher samaritana adúltera, no fundo do poço, repito. Entretanto, o que é que o Evangelho faz? No tocante à salvação, irmãos, ambos estavam na mesma plataforma. Imaginem um pódio, quando um atleta, ele então conquista o primeiro lugar. É ensinado, e nós devemos aprender e incentivar o espírito esportivo para os nossos filhos, para que eles aprendam a perder, mas ninguém quer ser segundo lugar ou terceiro lugar, ninguém. Quem disputa e se prepara para uma competição, deseja o primeiro lugar no pódio. Imagine um pódio então. No mundo, você vai encontrar homens de posição mais elevada, homens de posição menos elevada, homens que alcançam o primeiro lugar do pódio, homens que chegam ao terceiro lugar ou até mesmo ao último. No mundo, você vai encontrar uma série de discrepâncias. Por exemplo, um homem nadador americano que tinha sua posição no ranking mundial de natação. O número dele era 462, essa era a numeração dele no ranking. Simplesmente, ele diz que é mulher, e ele vai disputar natação entre as mulheres. Imaginem, hoje ele é o primeiro do ranking mundial da natação feminina. O mundo é assim, cheio de diferenças, cheio de discrepâncias, alguns no topo mais elevado de forma justa, ou então injusta, como o último exemplo que citei. Mas, no tocante à salvação, o Evangelho coloca todo mundo no mesmo patamar. É como se o pódio fosse apenas uma linha, sem diferenças entre altos e baixos. Todos são vistos diante de Deus da mesma forma, da mesma maneira. Então, não há adequação para o homem diante de Deus, quanto à sua posição, para que ele se coloque acima dos demais, para que ele consiga um título para o céu. Jesus vai lembrar para nós, no Evangelho de João, que tanto Nicodemos como a mulher de Sicar, eles se encontravam em um nível comum, uma mesma plataforma. Mas a verdade é, quão poucos entendem isso ainda hoje. Quão poucos. No que diz respeito a estar diante de Deus, veja, João nos lembra com esses episódios que ele narrou, as histórias dos encontros de Jesus com estas pessoas, que não havia nenhuma diferença entre esse Nicodemos, do capítulo 3, um homem culto, religioso,
de uma posição social respeitável e uma miserável e pobre mulher na cidade samaritana de Sicar, que precisava tirar água ao meio-dia em um sol escaldante no deserto, com vergonha das outras pessoas. Para Nicodemos, irmãos, Cristo disse: você deve nascer de novo. E essa declaração tão simples e breve de Jesus tirou o chão de Nicodemos, o varreu de seus pés. Ele compreendeu. Às vezes a gente lê e pensa assim: Nicodemos não entendeu nada. Ele entendeu sim, muito bem. A linguagem que Jesus usa é a linguagem que Nicodemos podia entender quando ele prega para ele. Nada menos do que uma nova natureza, Jesus disse, era exigida dele. E nada mais era necessário para aquela mulher samaritana. A impureza não podia entrar no céu. É o que Jesus vai tratar com a mulher samaritana. Mas ele vai dizer para Nicodemos, nem um fariseu também. Ambos precisavam nascer de novo para que pudessem entrar no reino de Deus. É fato, havia uma grande diferença entre eles dois, nós temos aprendido isso, moral, social, religiosa. Eu nem preciso falar mais sobre isso. Ninguém precisa ouvir falar que a moralidade é melhor do que o vício, que a sobriedade é preferível à embriaguez, que é melhor ser um homem honrado do que um ladrão, mas nada disso salvará ou contribuirá com alguma coisa para a salvação de um pecador. Este é o fato. Repito, irmãos, o Evangelho coloca todos os homens em uma plataforma comum. Nada disso garantirá a entrada do homem no reino de Deus. Moralidade, sobriedade, honra, integridade, nada disso. Tanto Nicodemos quanto a samaritana estavam mortos em seus delitos e pecados. Não havia mais vida espiritual em um do que no outro. Essa é uma verdade preciosa. Por isso, voltem novamente seus olhos para o que Jesus diz no versículo 10. Quando ele fala sobre água viva, ele diz: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O que seria água viva aqui nas palavras de Jesus? Alguns consideram a água viva como se fosse o Espírito Santo. E há algo de fato a ser dito em favor dessa visão, dessa perspectiva. Mas embora pessoalmente eu não discorde, existe algo mais nas palavras de Jesus quando ele oferece essa água viva para a mulher samaritana. À luz da Bíblia, de outras passagens bíblicas, água viva se refere aqui especificamente à salvação em um sentido mais amplo. A salvação com tudo o que ela abrange, inclusive o dom do Espírito Santo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a imagem que Jesus usa da água, a figura da água, ela é muito sugestiva. Ela aparece em outras passagens da Bíblia, e quando nós lemos essas passagens, elas exigem de nós uma meditação, uma reflexão sobre o significado da figura que o Senhor usa na palavra. A sua plenitude, a sua beleza, a sua profundidade. Eu queria citar para vocês então aqui, hoje, pelo menos 7 sugestões bíblicas a respeito do que significa a água como uma figura da salvação que Cristo ofereceu à mulher samaritana. Veja, a primeira linha de pensamento, eu poderia chamar assim, na Bíblia, é que a água, ela é um presente de Deus para a humanidade. A água é um presente de Deus para o homem. A água foi dada por Deus para que o homem, embora
seja tomado por sua vaidade e arrogância, considerando-se mais sábio do que o próprio Criador, ele olha para a água, que é um dom de Deus, e mesmo se considerando altamente evoluído, ele não consegue criá-la. O homem é totalmente incapaz de criar água. Ele não pode, ele não consegue fazer isso. Para a água, somos absolutamente dependentes de Deus. E assim acontece com a nossa salvação, ou com a salvação que pertence ao Senhor, como orou o profeta Jonas. A salvação é como a água. A figura da água então nos lembra que assim como nós não podemos criá-la, assim como nós somos totalmente dependentes dela, a salvação de Deus não pode ser criada pelos homens ou fabricada por eles, mas para que eles nasçam de novo, precisam desesperadamente desta água viva. A segunda linha de pensamento, com base na figura da água na Escritura, é que a água é algo indispensável ao homem. Então, primeiro, a água é um presente de Deus. Segundo, a água é algo indispensável ao homem. A água não é um luxo, mas é uma necessidade vital. Pense num homem, pense por um tempo nos homens mais poderosos que vêm à sua memória, nos homens mais ricos que você tem conhecimento, que você já viu na televisão ou na internet, enfim. Todos eles, não obstante a multiplicação de suas riquezas, todos eles necessitam da água. Todas as casas precisam de água. A água, portanto, é algo indispensável ao homem. A água é um presente de Deus, sem o qual o homem não pode viver, não se sustenta ou sobrevive. Assim, irmãos, acontece com a salvação que pertence ao Senhor. Veja como as figuras na Bíblia, elas precisam ser objeto da nossa meditação constante. Sem a salvação de Deus, fora desta salvação, a Bíblia diz que os homens estão totalmente perdidos. Eles podem ter tudo nesta vida. E essa é uma grande questão, e esta é uma grande linha de pensamento no Evangelho de João, que nos ajuda a evangelizar as pessoas moralmente corretas. Porque elas vão admitir que têm uma vida, uma postura moral respeitável, que não dependem de nada ou de ninguém. Mas assim como elas dependem da água, sem a salvação que pertence ao Senhor também, elas estão eternamente condenadas ao inferno. Terceiro, a água é aquilo que atende a uma necessidade universal. Veja, a água não é uma necessidade apenas local. Por exemplo, só os brasileiros precisam de água e os africanos não precisam. Os europeus necessitam, mas os asiáticos não. A água, ela atende a uma necessidade universal, não somente da humanidade. Agora aqui nós podemos ampliar, ela atende à necessidade geral de toda a criação. Os animais precisam de água, assim como os homens. As plantas e os peixes necessitam de água, assim como nós. Todos estão precisando de água, e assim também acontece com a salvação de Deus. Não é apenas uma classe particular de pessoas que são mais perversas do que seus semelhantes, pois todos os que estão fora de Cristo, a Bíblia diz, estão condenados, estão perdidos. Todos, pois não há um justo nenhum sequer, diz o salmista. Quarto lugar, a água é aquela que primeiro desce dos céus. A água não é um produto da terra, mas a água vem de cima. O mesmo acontece com a salvação. Ela é do Senhor,
ela vem de cima. Longe aqui de tentar explicar o fenômeno que faz com que a chuva caia, lembrem-se, ela cai dos céus, a água vem dos céus. Assim também a salvação. Essa é uma imagem preciosa na Escritura. A salvação, ela vem dos céus, ela vem do Senhor. E o mesmo acontece com todo aquele que se encontra com Cristo. Ele recebe esta água viva que veio dos céus. Quinto lugar, a água é uma dádiva abençoada. Esfria a testa febril, sacia a sede, refresca e satisfaz. Veja que interessante, a água é uma bênção, ela mata a sede, ela nos refresca no calor, ela satisfaz as nossas necessidades físicas, ela esfria os corpos febris. A utilidade dela é impressionante. Assim acontece com a salvação. É uma dádiva de Deus. Ela transforma, ela cura, regenera, fortalece, edifica, santifica. Sexto lugar, a água é algo de que nunca enjoamos. Outras coisas nos saciam. Chega um tempo que determinados alimentos enjoam. Alguns, em determinado momento, enjoam de comer doces. Outros de tomar refrigerante. Mudam o seu paladar ou o seu apetite, mas nunca se cansam de tomar água. É igualmente verdadeiro, irmãos, o que acontece com o homem quando a salvação de Deus vem até ele. Quando a salvação de Deus alcança o seu coração, o coração de todo aquele que recebe a Cristo nunca se cansa dele, nunca enjoa dele, mas sempre está sedento por beber da água que só ele pode dar. Sétimo e último lugar, a água é distribuída de forma estranha e desigual, por vontade de Deus. Em alguns lugares no mundo há abundância de água, em outros, muito pouco. Em outros lugares do mundo criado por Deus, não há água. Assim é com a salvação de Deus. Em algumas nações, o Evangelho vem e visita como um alvorecer do alto, transformando milhares de pessoas. O que está acontecendo agora no continente africano é algo impressionante. A explosão de conversos, pessoas que estão indo até Cristo pelo poder do Evangelho na África, se estima, nas próximas décadas vai ultrapassar o crescimento do Evangelho na Ásia. A salvação é como a água. Em outros lugares, poucos passam da morte para a vida. Parece que os corações endurecidos não são penetrados pelo poder do Evangelho. Em outros lugares, parece que isso nunca aconteceu. Assim, irmãos, como a água é distribuída dessa forma por Deus, a salvação de Deus também, ela se espalha pelo mundo. E todo aquele que tem o privilégio de ouvir a pregação do Evangelho, não pode desprezar essa água, uma vez que em outros lugares, pessoas sedentas, elas não conseguem encontrar a água viva. Veja como isso é uma bênção. Jesus diz para a mulher samaritana: se você soubesse o que é o dom de Deus, e quem é que está aqui diante de você pedindo água, você iria mudar a posição,
você iria pedir água a esta pessoa e ele teria te dado água viva. Água viva, irmãos, não pode ser comprada por dinheiro, não pode ser calculada por nenhum preço neste mundo ou avaliada por qualquer bolsa de valor. Jesus diz à mulher de Sicar que a água viva é um presente, é um dom que só pode ser obtido através de Jesus Cristo. Este dom só pode ser obtido por Cristo se o pecador pedir a Ele, é o que Jesus está ensinando. E quão abençoado é este presente, quão maravilhoso é este doador, quão simples são os termos de seu pedido. Você basta apenas dizer: dá-me desta água, Senhor, dá-me desta água, e Ele te dará água viva. Esta narrativa, irmãos, impressionante, então nos revela o Senhor Jesus Cristo ali, naquela cidade samaritana, pregando o evangelho àquela pobre mulher, sem salvação, e ali estava o Messias de Israel, ganhando para si mais um pecador sedento por água viva. Isto dificilmente é o que os homens procuram. Isto é dificilmente o que ela teria procurado, ou o que nós teríamos procurado. E veja como o nosso encontro com Jesus continua ainda hoje a ser inesperado. Quando você traça a linha da sua história de salvação, você percebe isso. Como é que você chegou até Cristo? Numa percepção genérica ou numa percepção mais ampla, você pode dizer assim: eu cheguei até Cristo, eu o conheci porque um dia eu fui convidado por um amigo, ou porque meus pais me trouxeram até aqui, ou porque meus filhos me convidaram para vir, ou porque de repente eu estava passando ali, eu vi a igreja cantando e achei interessante e entrei. As nossas percepções sobre como nós chegamos até o Evangelho, elas inicialmente revelam algo comum, mundano, terreno, porque é assim que Jesus trata com a gente. Ele veio ao mundo para nos dar salvação, mas quando nós conhecemos a salvação e compreendemos, por exemplo, o Evangelho, segundo o capítulo 4, a nossa história muda. Estava nos planos de Deus que naquele dia Jesus Cristo me encontrasse. E assim, de forma inesperada, o que eu pensava ter sido uma decisão minha, própria, de iniciativa humana, era todo um projeto divino para que eu me encontrasse com o meu Salvador. Veja como, de maneira impressionante, o Evangelho nos revela que aquilo que havíamos imaginado, aquilo que esperávamos é transformado de um solo seco, de uma terra seca, de uma alma sedenta, em algo vivo, abundante, em uma alma agora que está viva para o Senhor. Jesus revela aqui onde ele estava, o Filho de Deus encarnado, que nasceu neste mundo, e onde nós poderíamos esperar encontrá-lo, sendo ele o rei. Por certo, poderíamos pensar, ele deveria estar em Jerusalém. Jerusalém era a cidade dos reis, Jerusalém era a cidade do grande rei, as profecias o aguardavam. Mas a Bíblia diz que ao invés disso ele nasce em Belém, pois as profecias apontavam para um nascimento humilde, que era uma cidade insignificante, pequena, entre outras cidades de Judá. Ele nasce em Belém, ele foi envolvido por sua mãe e protegido e colocado em uma manjedoura quando nasceu.
e ali seria o último lugar onde os homens iriam procurá-lo. Por que Jesus Cristo então visitou a terra? Ele veio para se oferecer como um sacrifício pelos nossos pecados, é o que nós sabemos. E quem poderia nos ensinar a respeito de tudo isso, senão Ele? Os sacerdotes e os levitas deveriam fazer isso em seu tempo. Mas o que é que nós aprendemos sobre eles neste Evangelho? Vejam o capítulo 1 novamente, versículo 26, por favor. Eles eram os mesmos que não conheciam aquele que estava no meio deles. Versículo 24 diz, capítulo 1, os que haviam sido enviados até João Batista eram de entre os fariseus. E então, eles perguntaram a João, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. João então nos lembra, irmãos, que se desejamos aprender sobre aquele que veio para morrer pelos nossos pecados, para ser o grande sacrifício por nossas almas, nós devemos nos afastar dos sacerdotes e levitas e ir para longe, para além, para o deserto. E era o último lugar, de fato, onde os homens pensariam encontrar uma boa pregação. Lá, eles iriam ouvir um homem de caráter estranho, em vestes de pelo de camelo, que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, mas ele justamente falava sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho de João, então, ele se desdobra nessa linguagem impressionante. Aquilo que pensávamos não era de fato o que o Senhor pretendia nos revelar. Não estaria com os religiosos dos dias dele, mas com um homem rejeitado pelo mundo, no deserto, anunciando a verdadeira salvação. Mais uma vez, suponha que fosse sobre a adoração que desejássemos aprender. Para onde nós iríamos? Se fosse sobre a vinda do Messias, provavelmente até os fariseus, os levitas, os sacerdotes e os levitas. Se fosse encontrar Jesus, Jerusalém, não Belém. E sobre adoração? Você poderia dizer, não, Jesus seria encontrado no templo. No templo que era o lugar da adoração. De todos os lugares, o Senhor, Ele era adorado na forma mais verdadeira ali, em Jerusalém. Mas Jesus encontra a casa do Pai sendo feita de casa de comércio. E então, onde Ele vai falar sobre salvação? Sentado junto a um poço, em uma cidade samaritana, para uma mulher pecadora. A quem procuraríamos se a instrução nas coisas de Deus fosse o nosso desejo? Certamente, o mestre de Israel. Um dos homens mais qualificados daquele tempo, Nicodemos. Mas novamente iríamos nos decepcionar. Nicodemos ficou totalmente estarrecido quando Jesus disse que ele não era salvo. Eu repito, irmãos, veja como o Senhor Jesus, Ele se revela ainda hoje para homens e mulheres como nós, para jovens e crianças. Ele vem de uma forma especial, Ele nos trata de uma forma individual, e Ele mostra que aquilo que nós pensávamos, de fato, não é. Quem eram os samaritanos para serem assim tão privilegiados? Jamais nós imaginaríamos que Jesus iria levar salvação para a audiência de uma pessoa. Enquanto nós vemos hoje pregadores que não falam ou pregam se não reunirem uma quantidade X de pessoas, uma quantidade grande. Jesus então vai a uma mulher de um povo que não era favorecido,
a uma mulher que não tinha nenhuma honra, de uma descendência de homens que haviam se afastado do verdadeiro caminho do Senhor. Jesus vai até uma mulher para levar a água viva, e é isso que ele faz. Agora, o que tudo isso prova para a gente? Vamos para 1 Coríntios, por favor. O que tudo isso nos revela? 1 Coríntios capítulo 1. Tudo isso revela, meus irmãos, que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. O que isso nos revela? Quão totalmente incompetentes somos para tirar conclusões e raciocinar sobre questões espirituais. Jesus, ele veio para trazer a verdadeira sabedoria de Deus. A partir do versículo 18, o apóstolo Paulo escreveu, certamente, 1 Coríntios 1, versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Veja, onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Isaías 55 nos lembra, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. O raciocínio do homem sem Deus é tolo, mas quão sábia é a loucura da pregação do nosso Deus. Veja, isso encerra estes versículos e o que nós meditamos sobre eles. Isso nos lembra, irmãos, o que de fato é o Evangelho. E como ele nos coloca, juntamente com os demais, em uma mesma situação. Todos os homens precisam da água viva que só Cristo pode dar, a fim de que sejam salvos. Assim como dependem da água, assim como a água é um presente de Deus, assim como nunca se cansam da água, os pecadores, quando recebem de Cristo a água viva, nunca mais terão sede e nunca mais enjoarão dela. Essa é uma verdade preciosa que nós precisamos anunciar em nosso tempo, meus amados irmãos. Essa é uma verdade gloriosa que deve nos levar a exaltar o nome do Senhor e a reconhecer que nenhum de nós aqui pode se colocar melhor do que o outro. Essa é uma verdade que tanto para os religiosos como para os que estão lá fora, lembra a grande e dura realidade da humanidade, que assim como dependem da água e sem ela morrerão, os homens sem Cristo, quer estejam na igreja ou lá fora, irão morrer e serão condenados eternamente ao fogo eterno. O simples encontro de Jesus com a mulher samaritana traz para nós ainda hoje preciosíssimas lições. O Evangelho continua sendo simples. O que você precisa fazer? Nós repetimos sempre, você não tem poder nenhum, você não tem força humana nenhuma, nada você pode fazer por si só para que seja salvo. Apenas uma coisa, e é Jesus que nos ensina. O que você precisa fazer? Você precisa pedir a Ele
pois é o único que pode matar a sua sede espiritual e dar-lhe vida. Você precisa pedir a Ele a água que dessedentará a sua sede espiritual, pois Ele de fato disse que é a água da vida, e todo aquele que bebe dele jamais terá sede, mas viverá eternamente. Amém. Senhor, aplica a Tua preciosa palavra ao nosso coração. Nós Te rendemos graças, Senhor, porque nada na Tua palavra é desprezível, nada em Tua palavra é irrelevante para a nossa vida de fé, mas as figuras que encontramos nelas, até mesmo estas figuras nos apontam para algo glorioso. A água é uma imagem maravilhosa da salvação que o Senhor Jesus Cristo oferece a todo pecador que lhe o pede. Assim, Senhor, que nesta manhã, aqueles que bebem da água da vida, que um dia receberam de Cristo e continuam a beber, que sejam imensamente gratos, eternamente gratos. Assim, ó Senhor, aqueles que ainda não conhecem a Cristo e ouviram mais uma vez o seu santo evangelho, que eles peçam ao único que pode dar a eles uma água para a vida eterna, Jesus, o Senhor e Salvador maravilhoso de seu povo. Abençoa-nos e aplica as verdades espirituais que extraímos da Tua palavra em nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus oramos. Amém.